Então, vou botar aqui para apresentar. Podemos fazer só uma oração, padre? Com certeza, devemos. O senhor pode fazer? Sim, por favor. Rei Celestial, Consolador, Espírito da Verdade, tu que estás presente em tudo e enches tudo, tesouro dos bens e doador da vida, vinde, habita em nós, purifica-nos de toda impureza, e por tua bondade salva as nossas almas. Amém. Bom, então, queridos, hoje eu vou vamos começar a ler um pouco mais São Máximo Confessor. O que eu fiz? Eu comecei a pegar algumas partes, né, das centúrias, sobre a teologia e economia da encarnação do Verbo de Deus. Como eu falei para vocês, gente, se a gente pegar a edição em inglês, nós vamos ver que temos 2 centúrias apenas sobre teologia, e depois nós temos 5 centúrias, que são chamadas centúrias sobre teologia, economia da encarnação e temas diversos, né, que vão ser 5. O padre Tito Quel, quando fez essa edição aqui, que eu acho que ele traduziu do francês, ele colocou tudo junto, então ficaram 7 centúrias. Falei que a gente poderia começar a ler isso, né? A gente vai ver que São Máximo é bem difícil, né? Eu disse para vocês que não é fácil ler São Máximo, ele é muito profundo, né? Exige que a gente conheça muitos temas, né? Por exemplo, a gente falou a questão da diferença, né, entre conhecer pela essência e conhecer pelas energias. A gente tratou disso aula passada. Eu passei para vocês uns slides que mostravam mais ou menos a influência da filosofia grega no pensamento cristão, e aí eu tratava justamente desse conceito de energeia. Tem um livro do Bradshaw, que fala justamente sobre esse conceito de energia, ou energeia, como sendo um conceito-chave para a gente entender a diferença entre a teologia oriental e a teologia ocidental, né? Que esse conceito de energia, o que é, né? Mais ou menos o que a gente tinha visto, né? A gente viu mais ou menos que no pensamento grego nós temos três conceitos, né? A gente tem um conceito de energia, a gente tem um conceito de dynamis, né? Que é potência, e a gente tem um conceito, né? De entelequia, que é o que a gente chama de ato, certo? E aí, mais ou menos, como é que funciona, mais ou menos? Vai ser bem grosso modo, tá, gente? Bem resumido. Mas, para Aristóteles, tudo aquilo que está em movimento está em dinamis, está em potência, tá? Aquilo que está em repouso, que está acabado, que está pleno, perfeito, a gente diz que é uma entelequia, que está em ato. E aí, o que é o conceito de energia? Energia é algo que parece que está em movimento, mas também é perfeito, é pleno. Tudo que está em movimento, tudo que está em potência, né, nesse mundo aqui de geração e corrupção, está tendendo para alguma coisa. Então, eu falei para vocês, uma criança, ela está em movimento, ela está se desenvolvendo, e uma criança tende, né, o desenvolvimento dela vai se encerrar quando ela se tornar adulta, ela vai parar de crescer e tudo, né, o corpo dela vai ter se desenvolvido. Então, a criança em potência é um adulto, ela não é em ato ainda. Por quê? Porque ela está se desenvolvendo, né? Então, aquilo que está em ato é aquilo que se realizou, né? É aquilo que está perfeito, que está pleno. O que a gente está dizendo é que o conceito de energia, que é um conceito que existe em Aristóteles, é alguma coisa que é pleno, que é perfeito também, mas que é uma efetividade, que é um efeito, né? Não seria algo ligado a uma causa final, como é a entelequia, como é o hiato. Então, esse conceito de energia vai ser fundamental para a gente entender a filosofia, a filosofia mística. Por quê? Porque nós não conhecemos Deus na sua essência, nós conhecemos Deus pelas suas energias, por esse movimento, né? Mas essas efetividades, né? Esses efeitos, essas energias divinas, elas são incriadas, né? Elas advêm da essência divina e elas são incriadas, e elas são
plenas, elas são perfeitas, e nós conhecemos a Deus tendo acesso a essas energias, e um dos caminhos, né, aí a Jenny fez uma pergunta muito boa, ela falava assim, como é que a gente sabe que a gente está tendo acesso a essas energias, né, criadas, né, e aí, aí nós temos toda a literatura ortodoxa, ela é interessante porque ela vai mostrando experiências, né, ela vai mostrando efeitos no ser humano que ajudam a gente a discernir, né, que estamos, de fato, né, entrando em contato com essas energias divinas, ou seja, entrando nessa habitação divina, né, tendo morada, né, digamos assim, morando com a Santíssima Trindade, tendo a vida da Santíssima Trindade. Alguns efeitos, né, então, a gente tinha visto que um dos efeitos é a luz tabórica, por exemplo, para quem já está, que é um dos efeitos da teose, da luz tabórica, da transfiguração, né, de que fala São Gregório Palamas, né, então, por exemplo, aí sempre o exemplo que eles dão, tanto São Gregório de Nissa, como São Máximo Confessor, como o São Dionísio, eles dão o mesmo exemplo, que é Moisés, né, então Moisés, depois que ele vê, tem a visão divina, né, então, ele sai, ele está iluminado, ele tem o rosto iluminado, e toda a multidão percebe isso. Então, isso é um dos efeitos. A gente tinha falado também, né, daquelas 3 etapas, né, que é uma primeira etapa da nepsis, que é a etapa da purificação, ou catarse, né, depois a gente tinha falado de uma segunda etapa, isso a gente vai ver que São Máximo Confessor vai retomar isso, que é a etapa da teoria, que vai ser a da contemplação, né, e depois a gente vai ter uma terceira etapa, que é a etapa da teoses mesmo, né, que é onde tem a teologia, portanto, não tem como realmente a gente ser teólogo, né, por isso até é estranho, né, assim, a formação teológica que a gente pode ter academicamente não vai nos tornar teólogos se realmente a gente não passar por essas etapas, então por isso é tão difícil, né, a ortodoxia, porque ela exige antes uma praxis, né? Evagrio Pontico fala isso, a Eugênia, ela postou isso no Ad Fonita, né? Essa necessidade da vida prática antes, né? Do practicos, né? Tem um texto do Evagrio Pontico que é o Práticos, fala justamente isso, que a guarda dos mandamentos, né? É você seguir os mandamentos, então você precisa primeiro passar por essa parte, né, por essa etapa da guarda dos mandamentos, essa etapa prática, né, para a gente realmente depois chegar a essa etapa da gnose, né, do conhecimento. É importante a gente fazer a distinção também entre gnose e gnosticismo, né, o gnosticismo foi uma tendência herética, de achar que a gente pode ter acesso a Deus por uma via de um conhecimento, ou seja, por uma espécie de sacrifício do nous com relação à razão, a um tipo de conhecimento. Não é isso, né? Na verdade, o que a gente vai fazendo é uma etapa, a gente vai purificando o nous para que, de alguma maneira, a gente submeta todas as nossas potências ao nosso nous, a esse olho, né, da mente que, na verdade, repousa no coração, né? O coração é a consciência do homem, está no coração, isso é um ensinamento bíblico. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei, né, fui pegando algumas centúrias, fui tentando explicitar o que mais ou menos elas estavam dizendo, fazendo uma coisa que a gente chama na filosofia de paráfrase, né, reescrevendo o texto com outras palavras, para tentar tornar o texto um pouco mais claro, né, depois eu vou ver a tradução no inglês, como é que tá, para ver se, pelo que eu tinha visto, estava mais ou menos bem próximo, né, e daí eu vi que alguns termos ainda estavam precisando ser explicitados, então eu fiz uma espécie na verdade eu não fiz, tá? Eu consegui um léxico muito bom de um autor sérvio chamado Zoran Vujičić, e nesse léxico, né, a gente consegue entender boa parte desses termos que são caros a nós. Eu acho até, gente, que a gente podia... Deixa eu voltar aqui. Eu acho até que a gente podia já ir nesse léxico e depois a gente volta para as centúrias. Porque o léxico, ele tem uns termos que são bastante interessantes. Vai explicar para a gente o que é logos, logoi, logismoi, metanoia, nepsis, néptico.
Então, acho até que seria interessante a gente dar uma olhada nesse léxico que ele organizou. Eu ainda não fiz todos os slides do léxico, está quase acabando. E depois a gente dá uma olhada nesse léxico, da gente ir trabalhando um pouco esses conceitos, né? E a gente até vai discutindo. Aí a gente volta para São Máximo Confessor. Porque São Máximo Confessor vai pressupor, de certa maneira, vai pressupor que a gente já tem uma certa habilidade com todos esses conceitos. O que é bom de quando a gente estuda teologia ortodoxa? É que a gente está realmente estudando, todos os autores estão falando a mesma coisa, né? Eles estão tentando explicar para a gente a mesma coisa. Então, existe, né, um logoi mesmo, uma visão unívoca, né? Uma visão que é comum a todos eles, e a gente está tentando ter acesso a isso, né, pelos meios que nós dispomos, né? Mas é muito diferente do que estudar filosofia, porque quando você estuda filosofia, como foi o meu caso, o jargão de um filósofo é diferente do outro. Então, o que, por exemplo, Aristóteles entende como logos é muito diferente do que Tales entendia como logos, ou do que Pitágoras entende. Aqui não, aqui existe uma compreensão comum. Então, é muito bom, porque, no final das contas, a gente está vendo que todos esses santos pais, eles estão falando realmente da mesma coisa. Então, vocês preferem, agora eu vou perguntar para vocês, que a gente entre nesse léxico, que a gente vá vendo esses conceitos, como nepsis, néptico, ou que a gente vá para o texto de São Máximo? Para mim, tanto faz. O que vocês preferem? Eu prefiro o léxicos, né, é importante saber. Eu também. Então, eu acho também que é melhor, né? Porque o que aconteceu foi o seguinte: eu fui lendo o São Máximo, né? Fui fazendo a paráfrase, como eu falei, não, gente, a gente vai ter que dar uma olhada nesse léxico antes. Aí, por isso que eu interrompi a paráfrase e entrei no léxico. Então, vamos lá, vamos pular aqui, depois a gente volta e a gente vai fazendo a leitura, porque assim a gente fica mais habilitado. Deixa eu só achar qual que é o slide que começa os léxicos, que ainda aqui. Então, aqui. Bom, gente, eu vou botar aqui, então. Não sei se dá para vocês lerem. Esse texto aqui é muito bom, desse Zoran Vicic. Acredito pelo sobrenome que ele seja sérvio, né? Pode ser de Montenegro também, mas acho que ele deve ser sérvio. Esse texto é é uma tese de doutorado, né? Mandei para vocês no grupo do WhatsApp. Muito boa, assim, muito boa. Eu não sei, para quem for da área de psicologia, eu acho que é bem interessante. Uma coisa, assim, que realmente, assim, eu queria muito, que os ortodoxos, os cristãos ortodoxos que são psicólogos, sabe, estudassem esses textos, né, do metropolita Hieroteus Vlachos, né, e você vê que ele foi uma grande influência para o Zoran também, sobre a psicoterapia ortodoxa, porque, assim, sobre o processo mesmo catártico, é claro que você não basta você ter uma formação acadêmica em psicologia e você ler esses textos, você não vai conseguir ajudar muitas pessoas, se você realmente não tiver tido um pai espiritual, que conheça bem, né, toda essa psicoterapia de forma prática, né, ou seja, que consiga olhar para você e identificar exatamente qual que é a sua doença espiritual, que tipo de tratamento que você deve fazer, né, se prostrações. Eu lembro que uma vez eu conversando com um padre sérvio, e foi muito assim, foi maravilhoso o tratamento que ele fez para mim. Ele olhou para mim e falou assim: você tem que fazer 33 prostrações todo dia, né? E você não entende por que você tem que fazer aquilo. Bom, mas você faz, e aquilo ali resolve, né? O seu problema. Então, eu quero muito, né, que quem tem a formação em psicologia, até pensa um dia em fazer faculdade de psicologia, realmente estude essa obra, né, essas obras do
do metropolita Heroteus Blarros. E aqui a gente vai ver, na verdade, muito desse léxico, que vai ser interessante, porque, no fundo, também, o que é maravilhoso quando a gente estuda os pais, né, é que aquilo ali vai mudando a gente, né? A gente vai se tornando melhor. Por que me tornar ortodoxo foi alguma coisa irresistível para mim? Porque eu ia traduzindo São Máximo Confessor, né, traduzir primeiro São João Cassiano, depois São Pedro de Damasco, fui traduzir São Máximo Confessor, aquilo ali ia mudando em mim. E eu pensava assim, falava, olha, na ortodoxia que esses pais, eles são permanentemente rememorados e estudados e reverenciados e seguidos, né? Então, eu tenho que me tornar ortodoxo, né? Tenho que me crismar. Mas assim, é importante a gente pensar isso também, quer dizer, não é, porque às vezes as pessoas pensam, não, o que importa é a gente rezar, não estudar, não, o estudo, ele elabora alguma mudança em nós também, né, e pelo estudo eu fui vendo que eu precisava jejuar, né, que eu precisava realmente estar na comunidade ortodoxa, participar daquela vida, né, ter um pai espiritual. Então, acho que isso é importante também da gente levar em conta de que o estudo, ele faz parte de uma, como São Porfírio fala, né? O que importa é a gente amar, estudar, tentar progredir, né? Então, ele faz parte de todo o mecanismo, né? Onde tem várias forças ali atuando, o estudo é uma delas, certo? Então ele começa aqui, né? Tudo isso aqui é citação, tá? Do Vuizit. Ele diz, a humanidade está doente, necessitando urgentemente de um remédio divino. De acordo com a visão ortodoxa, no entanto, as doenças psicofisiológicas não são apenas de caráter orgânico ou psicológico, ou mesmo neurológico, mas sim de caráter ontológico e escatológico. Muito importante essa observação. As doenças são de caráter ontológico, ou seja, são doenças do ser, são doenças ligadas ao ser, né? Quando a gente vai estudando a psicoterapia ortodoxa, a gente percebe que o orgulho é uma espécie de neurose do ego. E o orgulho é a raiz de todas as neuroses, né? De todos os pecados, é o orgulho, porque você tem uma visão, no orgulho você tem uma visão distorcida da tua dignidade, uma visão distorcida de si mesmo, e por conta dessa distorção, você acredita que você pode fazer, que você tem o direito a querer determinadas coisas, a fazer determinadas coisas, e você não tem esse direito, né? Então, é como se, inclusive, né, é uma fala permanente dos pais, né, eu não lembro exatamente eu lembro que quando eu estava traduzindo a Filocalia, né, não lembro exatamente qual foi o pai que disse isso, não sei se foi São Pedro de Damasco, mas que dizia exatamente isso, olha, bastou o orgulho para a queda de Lúcifer. Então, assim, basta o orgulho. O orgulho é o quê? É uma neurose do ego, né? É uma visão desequilibrada de si mesmo, né? Inclusive, existe um tipo de falsa humildade, né? Que, no final das contas, é uma espécie de orgulho disfarçado também, né? E isso é uma doença do ser. E como é uma doença do ser, ela pode se manifestar de forma psíquica, ela vai se manifestar de forma espiritual, mas ela pode se manifestar de forma orgânica também, ela pode se manifestar no corpo também, né? Quer dizer, ela pode ter efeitos no corpo também, né? E ela tem um caráter também escatológico, isso é interessante, porque ela está ligada, a gente falou, né, nos outros encontros nossos, né, que o sentido da vida humana é um só, né? Queiramos ou não, nosso sentido é nos unirmos ao nosso Criador, né? Assim, a gente tem que entender que nós somos criaturas, né? Nós somos criaturas, alguém nos criou, né? E alguém nos fez, alguém nos amou, alguém nos planejou, e enquanto a gente não aceita isso e a gente não nos une ao nosso Criador, a gente sofre, né? A gente pode se revoltar contra isso, né? A revolta da modernidade é essa, né? Não aceita seu aspecto de criatura, quer ser autossuficiente, a modernidade é um projeto fracassado,
por isso, porque ela quer ser autossuficiente. Falei, a modernidade busca teoses desesperadamente, mas pelos caminhos errados, né? Busca teoses pela inteligência artificial, busca teoses, né, pela automação, pela robótica, pela computação e pela tecnologia. A gente cada vez mais, nós estamos numa tecnocracia, né, que é totalitária, e isso é uma busca de teoses, isso é uma manifestação, né, da doença que é a modernidade. Ela é completamente doente, né? Então, assim, a gente continua buscando a teose. Então, existe uma escatologia, existe uma finalidade na vida humana. E, assim, a gente vai querer realizá-la. O problema é como, né? Então, assim, querer nos deificar sem Deus, a gente vai produzir monstros. E eu não preciso, né, dar muitos exemplos para vocês saberem que isso é verdade, né? Quer dizer, imagina um homem que tenta ser Deus sem Deus. Então, é o máximo, o cúmulo do egoísmo, né? Um indivíduo que realmente vai acreditar, né? Vai ter lá um indivíduo possesso, que vai ter lá um credo dele, uma série de dogmas, que ele acredita que são dogmas que vão salvar a humanidade, que vão redimir a humanidade, e que no final das contas vai destruir a humanidade. Não, então, assim, essa saga, né, foi muito bem explícita por Dostoiévski, né, essa desgraça, né, que se manifesta nesses indivíduos que se consideram indivíduos superiores e que no final das contas são indivíduos possessos, num romance dele, que para mim é o melhor. Mentira, não é o melhor não, porque eu gosto de todos. Mas eu gosto muito desse que é Os Demônios, né? Algumas traduções dizem Os Possessos, porque é justamente isso, né? No final das contas, existe uma escatologia, e isso daí a gente vai cumprir, queiramos ou não. E como é que a gente vai cumprir? Quer dizer, a gente vai se unir a Deus ou a gente vai se afastar de Deus, né? Quer dizer, a escolha acaba sendo nossa. Então, existe, é muito mais profundo do que alguma coisa num nível meramente orgânico, né, ou psíquico, ou neurológico. É alguma coisa muito mais profunda, porque alguma coisa está no nível do ser e no nível escatológico, no nível do destino humano, certo? Ou elas irão nos conduzir ao estado diabólico de separação de Deus e dos irmãos, ou vai nos conduzir à união a Deus, à participação na vida divina. Só tem dois caminhos, tá? Só tem dois caminhos. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, né? E às vezes eu falo para as pessoas, olha, eu não sei se existe o céu, mas o inferno a gente sabe que existe, porque as pessoas estão no inferno, elas já vivem no inferno, né? Elas já vivem, elas já vivem separadas umas das outras, a gente já vive sob o efeito de paixões pecaminosas, ira, gula, luxúria, cobiça. Então, assim, no inferno, dá para acreditar no inferno. Agora, o céu também dá, porque a gente conhece algumas pessoas, né? Os starits, né? Os santos, né? São esses ícones vivos, essa prova de que tem o céu, de que é possível vencer essa batalha, né? Então, só tem esses dois caminhos, ou tem céu ou tem inferno, né? Não há um meio termo, né? O que pode haver é aqueles que estão tentando sair do inferno, né? E ir para o céu. Né? Mas só tem dois lugares, só tem duas realidades, né? Ou aqueles que estão numa realidade infernal, ou aqueles que estão numa realidade, digamos assim, de união com Deus. Esses três, ou elas irão conduzir ao estado diabólico, ou vão conduzir a união a Deus, a participação na vida divina. Então, esses três estágios, quer dizer, um estágio infernal, o segundo estágio, aquele que você está querendo sair do inferno, né? E o estado, né, do divino, né? Propõe um equilíbrio onde existe uma sinergia entre o divino e o terreno, ou seja, entre o intelecto discursivo e o coração. O que é esse intelecto discursivo? Seria esse nous, né, e o coração, onde reside a consciência humana, como resultado direto de uma cooperação interativa entre a mente do ser humano e o poder apercepcional transcendente humano. Gente, o conceito de apercepção na filosofia diz respeito a uma autoconsciência, tá? Então, seria essa possibilidade, esse ego, né, que é capaz de conhecer a si mesmo, de ter consciência, não apenas conhecer a si mesmo, mas ter consciência de que tem consciência, ou seja, sabe que é autoconsciente, né? Ou faculdade espiritual referida como o nous, né?
Então, a gente sempre vai usar mais o termo nous do que usar o termo intelecto, não porque intelecto não seja uma boa tradução para nous, né? Se a gente entender intelecto no sentido ortodoxo, não tem problema usar o termo intelecto. O problema é que as pessoas tendem a confundir intelecto com razão, né? E aí a gente vai acabar caindo nessa identificação entre intelecto e razão, e a gente vai acabar caindo justamente na tentação, no perigo que é a escolástica, né? Porque o excesso de racionalismo, excesso de razão, excesso de rigor pode acabar expulsando, né, o próprio Deus, né? Você venera tanta razão, o rigor científico, o método, né, que você acaba expulsando Deus, né? Porque é isso que importa, não Deus mais. Então, psicoterapia ortodoxa é, portanto, um método estabelecido nos apotegmas, ou máximas, dos santos padres, ou seja, santos e professores ortodoxos do primeiro milênio, para, em primeiro lugar, a cura da psique, dos distúrbios e patologias espirituais, comportamentais ou psicológicas. Em segundo lugar, a restauração de saúde mental e espiritual. E, em terceiro lugar, a conquista da verdadeira autoconsciência, ou seja, a conquista do verdadeiro autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo. A expressão ali do oráculo de Delfos, todo mundo, né, acho que a maioria de vocês sabe a história de Sócrates, né? Sócrates era visto como o homem mais sábio, né, de todos. Por que ele era o mais sábio, né? Porque no oráculo de Delfos dizia, olha, é o homem que conhece a ele mesmo, né? Então, ele conhecia a sua própria ignorância, os seus próprios limites, né? Então, Sócrates é considerado, assim, para quem estuda filosofia, né, uma espécie, assim, de santo, né, claro que não é um santo, mas uma espécie de santo, porque ele tinha uma percepção de si mesmo muito apurada, aguçada, muito justa, né, e a gente precisa conquistar essa verdadeira autoconsciência, principalmente quando a gente é religioso, né, quando a gente tem uma finalidade espiritual, porque, na verdade, o que acontece quando a gente vai avançando nessa autoconsciência? A gente vai se dando conta do quão miserável nós somos, né? E aí a gente vai se aprofundando, né? E a gente pede, inclusive, essa oração com contrição, a gente pede oração com lágrimas, a gente pede a Deus, assim, que a gente possa ver os nossos pecados, que a gente possa ver as nossas misérias. Então, a gente vai né, a gente vai vendo o quanto a gente precisa, né, de Deus, né, o quanto nós não somos nada sem Ele, o quanto nós somos pecadores, e aí a gente meio que vai fechando os olhos, né, para os defeitos dos outros, né, e aí um pouco abrindo os olhos para os nossos próprios, né, para os nossos próprios defeitos. E a plena pessoalidade através da oração contemplativa e as intervenções psicoterapêuticas népticas, né? Eu mandei para vocês no nosso grupo, né? Um livro que eu traduzi, né? Que é a Teoria Néptica, que vai falar justamente sobre a oração, né? É a oração que te leva, né, a essa experiência, né? Porque a oração do coração, porque justamente a oração do coração é aquela que vai permitindo, né, a purificação do nosso coração e aí essa visão de si mesmo, né? Então a gente precisa realmente nos engajar na oração, né? No fundo, o que a gente está tentando fazer é aprender a orar, né? Aprender a rezar, né? Então, somos crianças ainda que não sabemos ainda orar direito, e a gente vai aprendendo a orar para que a gente possa ir sentindo o gosto da oração, e sentindo o amor pela oração, e sentindo os serviços litúrgicos cada vez mais doces, cada vez mais leves, né? Os ortodoxos aqui, provavelmente no início, né, da nossa vida, quando a gente tinha que assistir os serviços litúrgicos lá com fome, né, em pé, aquilo ali era muito mais difícil do que talvez seja hoje. Então a gente vai criando uma familiaridade, né, com tudo isso, e isso vai purificando o nosso ser. Então, é um processo que a gente tem que ser, práticos, né, a gente está no começo, então, no final das contas, seguindo os mandamentos, né, assistindo os serviços, né, fazendo as orações, né,
para que depois aquilo vá se tornando cada vez mais leve, né, e a gente vai experimentando isso. Então, é um processo que a gente vai desbravando ao longo da nossa vida, não tem como a gente te falar, porque eu vou usar um termo aqui em alemão que eu gosto muito, um Erlebnis, é uma vivência, alguma coisa é uma travessia, né. Tem outro termo em alemão bom também, Erfahrung, é uma travessia, é uma coisa que você vai experimentando, você vai atravessando, e aí a gente vai tentando entender o que é isso, né? A psicoterapia ortodoxa é baseada em experiência existencial, por meio do arrependimento e da purificação, leva à teoria, que vai ser a contemplação. Então, a gente, primeiro estágio, né, que é esse estágio que provavelmente, né, todos nós estamos, talvez, né, ou provavelmente o Padre Mateus já passou por isso, mas a maioria de nós está nesse estado ainda de arrependimento e purificação, e depois a gente vai para o estado da teoria, né, ou a visão da luz incriada que irradia de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que vai ser essa visão da contemplação, para depois a gente chegar à teoses, né, que é a união, que é essa etapa unitiva, né. Essa luz tabórica é tanto o sinal quanto o resultado da teoses, ou seja, o processo de união a Deus, da participação na vida divina, que é a visão de Deus, né. Eu não sei se vocês tinham esse desejo quando vocês eram crianças, mas o meu maior desejo era ver Jesus, e a Theotokos, e conversar com eles, era o que eu queria. E quando a gente lê esse livro, Teoria Néptica, é tudo que ele quer isso, é a visão divina, né, é ser visitado por Deus. Em alguns momentos, a gente sente essa visitação divina, mas assim, a gente ter essa visão, né, a visão divina. E é por isso que a Igreja Ortodoxa se vê como um hospício para as almas enfermas, né, então, as almas, nós estamos enfermos, né, quanto mais a gente percebe né, que a gente é meio doido, mais a gente sabe que a gente precisa da igreja, né, e todas as vezes que eu penso assim, como eu sou meio doida mesmo, eu falo, não, ainda mais eu já estou pelo menos no lugar certo, né? Estou na igreja e sob os cuidados, né, do meu pai espiritual, então isso tudo dá uma segurança a nós, né? Quer dizer, uma coisa é você saber que você está muito doente e não tem ninguém te cuidando, outra coisa é você saber que você está no hospital correto, né? Embora a teologia néptica existisse anteriormente na cristandade ocidental, né, ele foi suplantado pela escolástica. Por que foi suplantado pela escolástica? Justamente porque a razão, ela é uma potência humana, né, um sinal de que somos imagem de Deus, mas a razão, ela se submete ao nous, né. Então, a razão, ela se submete a essa potência espiritual, e não o contrário, não a potência espiritual que submete à razão. Então, na visão do Vuizit, a escolástica, ela foi um processo estranho, porque ela fez com que, na verdade, a razão ficasse submetida ao nous, né? Desculpa, o nous ficasse submetido à razão. E aí você coloca toda a questão do rigor, da argumentação. Por exemplo, quem já leu aqui, Tomás de Aquino, né, percebe que, como filósofo, ele é um bom filósofo, né, justamente porque é muito rigoroso, muito rigoroso, né, quer dizer, a maneira de argumentação dele é muito rigorosa. Justamente, então, você coloca todo esse rigor, todo esse método, toda essa metodologia, como sendo, você faz uma idolatria da metodologia, uma idolatria da razão, né, e todas as potências precisam se submeter a isso, né, e isso acabou entrando, né, em toda a filosofia moderna. No fundo, quando você estuda a filosofia moderna, Descartes, Spinoza, Leibniz, você percebe que todos eles são seguidores da escolástica, né? Tem até um livro famoso, né? O Etienne Jusson, que é um grande medievalista, né? Um grande tomista, ele foi para a escolástica estudando Descartes, né? Estudando Descartes, ele foi fazendo uma espécie de genealogia do pensamento descartesiano, e ele foi parar na escolástica, e ele tomou gosto e ficou ali na escolástica, né? Então, ele tem muitos estudos que mostram as origens, né, medievais do pensamento cartesiano. Existe um estudo também, que é Spinoza, die Scholastik, que é do Freudenthal, que é um livro em alemão, que mostra também as raízes escolásticas do pensamento de Spinoza, né, um pensador do século XVII, né, o grande precursor do secularismo, né.
Era um filósofo que eu adorava e hoje em dia eu desprezo, não desprezo ele em si, porque eu acho que Spinoza estava tentando compreender a época dele, mas os efeitos da filosofia de Spinoza são terríveis, né? Porque vai ser justamente um filósofo que vai colocar todas as fichas na imanência. A gente falou isso na aula passada, né? Como só o conceito de trindade consegue equilibrar esse apelo, essa necessidade que a gente tem de explicações imanentes e transcendentes. A gente precisa das duas coisas, então só o conceito de trindade que consegue realmente equilibrar, né, e superar essa antinomia entre a imanência e a transcendência. Mas, de qualquer maneira, a escolástica vai preparando um terreno para uma imanentização cada vez maior, e ela prepara o terreno, não digo que ela produziu isso, mas ela preparou um terreno justamente para uma visão cada vez mais deísta, e desse deísmo cada vez mais agnóstica, e depois cada vez mais ateísta mesmo, né? Se Deus, né, tem uma frase muito boa de Pascal percebe esse problema, né, que Pascal diz assim, ele fala assim, o Deus de Descartes é um Deus que fez um piparote, criou o mundo e pronto, não precisa mais do mundo. Porque justamente o cartesianismo vai justamente preparar esse terreno para o deísmo, ou seja, para um Deus que é necessário para uma criação do mundo. Mas se você conseguir provar que Deus não criou o mundo, você não precisa mais de Deus. Então foi justamente essa saga do Ocidente, né? Não, você vai mantendo Deus enquanto você precisa de um criador, né? Mas se chegar um momento que você não precise mais de uma explicação criacionista, você não precisa mais de Deus. E aí você saiu dessa esfera deísta em que Deus era justamente reduzido a um criador, né? Não como substrato existencial da vida humana, mas como simplesmente um criador. E aí você cai depois numa visão, né, agnóstica, e depois uma visão ateísta, né? O agnosticismo e o ateísmo, em termos práticos, são basicamente a mesma coisa, né? Então, a escolástica, ela vai identificar nus com lógica, e lógica vai ser mais esse aspecto de argumentação, né, racional, conhecimento existencial com conhecimento intelectual, e teologia com metafísica. E aí ela vai criando esses abismos, né? Você vê que a metafísica está falando de entidades suprassensíveis que podem existir ou não, né? Mas a teologia ortodoxa não está falando de realidades suprassensíveis que podem existir ou não. Deus existe, Deus existe. É mais fácil você duvidar de você, de que você existe, do que de Deus, porque, no final das contas, você não pode duvidar da existência do ser, né? Daquele que é, né? Daquele que era e que vem, como tá escrito no livro do Apocalipse. Então, eu não estou falando de entidades suprassensíveis no sentido de que elas possam ou não existir, elas existem, né? Deus é o criador das realidades visíveis e invisíveis, então existem realidades invisíveis, né? Elas existem. A partir do momento que você coloca em dúvida a existência de realidades invisíveis, porque você não está vendo, você está colocando o homem como centro da questão, porque são os sentidos humanos que vão decidir se algo existe ou não. Isso é um absurdo, né? O ser humano é um efeito, o ser humano não é a causa, né? Então, o ser humano, você não pode partir de uma perspectiva antropocêntrica, colocar o homem como a medida comum de todas as coisas, né? Que é a frase de Protágoras. Você não pode fazer isso. Então, a escolástica, ela prepara o terreno para uma visão antropocêntrica e humanista. Por isso, né? Porque justamente você coloca essa possibilidade de você duvidar da existência ou não, né, de realidades suprassensíveis pelo fato de que você não as vê. Não vejo, então não existe, ou pode não existir. Né? Sendo que nós, pela revelação, sabemos que existem realidades invisíveis, e essas realidades invisíveis são realidades angélicas ou realidades demoníacas, né? E essas potestades, né, quer dizer, esses elementos aí, eles estão, de alguma maneira, interferindo, né, na nossa própria vida. Isso acabou criando um abismo entre a ciência e a religião no Ocidente, porque a religião começou a ser vista como algo que está falando de realidades que podem existir ou não, né, no entanto, um método néptico psicoterapêutico da Igreja Ortodoxa, embora espiritual, também é de fato científico, ou seja, baseado em 2000 anos de observação, evidências empíricas imensuráveis. Então, é o que a gente estava falando.
Como é que eu sei que tudo isso que a Igreja Ortodoxa está ensinando para a gente faz sentido? Bom, eu vejo os efeitos, né? Eu vejo os santos, né? Eu vejo os santos vivos. Se você não quiser acreditar, por exemplo, na história, né, por exemplo, de São Basílio, de Santa Tatiana, Santa Melânia, né, São Máximo, que são ícones vivos, tá bom. Se você não quiser acreditar, você tem exemplos vivos, você tem os exemplos nas igrejas, você tem nos mosteiros, você tem os ícones, né? E aí eu volto aqui para Dostoiévski. Dostoiévski, você percebe essas realidades, né? Atuando ali nos homens, né? Porque você tem ícones vivos ali nas obras de Dostoiévski, você tem aquelas pessoas que são teóforas, que manifestam Deus de alguma forma, né? No mundo decaído, existem aquelas pessoas que são uma espécie assim de inspiração, de luz, de farol, e que você se emociona com o fato de que há bondade no mundo, de que há graça, de que há beleza, né? De que as coisas não estão perdidas, né? Que Deus está se manifestando no mundo, e ele se manifesta a partir dos seus filhos, né? Então, nos Irmãos Karamazov, você tem ali o Alyosha, você tem o Zósima, no Crime e Castigo, por exemplo, você tem a Sônia, que vai ser a redenção do Raskolnikov, né? Você tem o Príncipe Mishkin no Idiota, então é legal a gente estudar, ler Dostoiévski sobre essa óptica aí da ortodoxia, porque a ortodoxia ela é empírica, né? Então, assim, você não tá fazendo você não está dando um tiro no escuro, porque você tem o quê? Observações, você tem evidências empíricas, você tem evidências mensuráveis. Então, você tem a experiência da pessoa antes dela passar por esse processo e depois que ela passa, né? Obviamente que dizer-se ortodoxo não é garantia de nada, porque você pode não se engajar nessa luta, né? Você pode simplesmente continuar cedendo, né, ao seu orgulho, né, e usar a ortodoxia como um ornamento, né, de forma vaidosa. Você pode não se engajar na luta, você pode simplesmente querer adornar-se, né, mas aqueles que se engajam na luta, que levam a sério, você vai vendo o processo deles, a mudança que vai ocorrendo no coração deles, a transformação ao longo do processo. Então, existem evidências empíricas, então é algo científico. O próprio padre João Romanides, ele fala isso, né? Ele diz, olha, como é que a ciência, por exemplo, ela se desenvolveu? Ela se desenvolveu a partir de métodos empíricos. Você não tem como observar o movimento dos átomos. Então, o que você faz? Você cria o telescópio, você cria o microscópio, você vai desenvolvendo métodos de experimentação mais apurados. E é assim também na ortodoxia, você tem que ir desenvolvendo métodos de experimentação mais apurados, você vai apurando os seus sentidos. Se a gente parar e pensar, a liturgia, né, que nós participamos todo domingo, né, porque ela é tão maravilhosa, porque ela vai apurando os nossos sentidos, né, não é uma coisa assim, que não é uma coisa racional que você vai desenvolvendo, né, ela vai apurando seus sentidos, ela vai apurando na música, ela te oferece uma linda música, ela te oferece uma linda visão, né? A liturgia em si é linda, né? Ela te oferece incenso, porque ela vai apurando né? O paladar na hora que você comunga, né? O tato, porque você beija os ícones. Então, ela vai desenvolver, é alguma coisa que vai apurando os teus sentidos, né? Vai tornando os teus sentidos cada vez mais apurados. É uma experiência que tem uma centralidade estética também, né? Então, por quê? Porque é alguma coisa que está ligada a um sentido empírico também, de observação, né? Empiria, experiência, né? Como é que você se torna um grande psicoterapeuta? É a experiência, né? Você vai, a sua vida, né? Você vai lutando contra as paixões, né? E você vai vendo como é que você vai vencendo certos demônios, né? Como determinadas práticas te ajudam a vencer determinados demônios. Qual a utilidade do jejum, por exemplo, né? O jejum, ele é impressionante como o jejum te ajuda, por exemplo, na castidade, né? Então, é isso, são métodos, né, são observações que você vai fazendo. Eu acho que alguém queria falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa, não?
Então, todos aqueles que foram Professora, transformados... Oi, fala, meu. o padre Mateus tinha levantado a mão, não sei se ele... Ah, tá. E não dá para eu ver, gente, quando a pessoa levanta a mão, que eu estou apresentando, não dá para ver. Então, desculpem. Não, não tem problema não, já passou. É só uma observação, tranquilo. Pode fazer, padre. Não, era só na época, foi quando está falando da paixão do orgulho, porque isso é a natureza demoníaca. A nosso movimento em relação a Deus exatamente é assumir a teoses, que é Eva seguiu o caminho do ego, não é? Quando ela olhou para a árvore do bem e do mal, ela desejou ser como Deus sem Deus, pela via do ego. E aí ela encheu-se da demonização, né? Da natureza demoníaca. E a gente vive isso. Né? E a árvore da vida, exatamente a Eucaristia, Cristo, nos comunica a sua natureza. Então, vai purificando, saindo o movimento das trevas para a luz. Por isso que a Eucaristia é meio da salvação. E, por exemplo, pela gula, assim, provando daquele fruto mal, você se demonizou, mas agora você provando do fruto da árvore da vida, que é o Cristo, você vai saindo desse processo. Mas a gente precisa da Eucaristia, não tem... Quer dizer, prescindir da Eucaristia é outra visão orgulhosa, demoníaca também. Isso. Eva morreu porque não jejuou. Ela comeu do fruto que estava proibido. Exato. Interessante, né? E é interessante porque ela podia comer de todos os outros. Ela só precisava comer daquele. Mas... É uma coisa que a Jeane, quer dizer, desculpa, a Eugênia falou que eu achei muito bom, né? O jejum que a igreja nos dá, a primeira coisa que ele pede é a obediência, porque a obediência... eu tenho um afilhado que ele inventa de fazer o jejum de um jeito e fala, mas não é assim, você tem que seguir o que a igreja fala, porque a questão é justamente a obediência. Você tem que, por exemplo, hoje você pode, por exemplo, vamos supor, né? Vamos supor que você tem um dia assim que você pode comer carne, né? E aí tudo bem, aí você come a carne, porque você pode comer essa carne. No dia, você não vai resolver jejuar no dia que não é para você jejuar. Você vai jejuar nos dias que a igreja pede para você jejuar. Obviamente que não tem problema, eu acho, né? Se você quiser jejuar, não sei, numa quinta-feira, né? Mas assim, domingo... Exatamente no dia de hoje, Rochelle. Hoje eu bebi peixe, hoje, domingo. Isso, hoje eu comi peixe, por isso. Eu comi um peixinho também. Foi bom. Mas eu falei exatamente isso para ele. Falei, olha, o que está sendo posto aqui em questão é justamente que você vai calar a sua voz e você vai obedecer. Então, assim, você vai seguir aquilo que a igreja está pedindo, porque é um pouco isso, é o que importa muito, seguindo o calendário, é a gente testar a nossa obediência, né? Quer dizer, é o fato de que a gente tem que obedecer, porque Eva podia comer de tudo, ela só não podia comer daquele fruto ali. E quando a gente está fazendo o nosso jejum, a gente não está se abstendo de todos os alimentos, a gente está se abstendo de alguns alimentos, mas a gente pode comer outros. Isso. E permita-me, já fazendo a ponte com a última abordagem, que está falando do intelecto, ou da razão, não é? Da questão de usar a ciência, enquanto Eva guardou a tradição, ela não pecou, porque o demônio, ele distorceu a fala divina e ela preservou a tradição. Mas aí ele entrou no campo do raciocínio. Por que é que você não pode comer? E fez despertar nela um motivo oculto em Deus que ela acreditou. Enquanto ela preservou a tradição que Cristo tinha dito, não é? Ela disse, nós não podemos comer de nenhum fruto, podemos comer de todos, menos daquele. De todas, exato. Aí o demônio entrou com raciocínio. E disse, Deus não quer porque ele sabe que se você comer, você vai ser igual a ele. Fazia lógica, que Deus estava escondendo o jogo. E ela entrou pela lógica e onde foi dar? Pois é. Nunca argumente com seus pensamentos. Gente, na Divina Comédia, o próprio demônio é um lógico. Na Divina Comédia do Dante.
Eu sempre digo, nunca argumente com seus pensamentos se ele contrariar a tradição, porque quem está falando é Satanás. E quanto à retórica de Satanás, quanto à sua construção lógica, a gente não tem defesa, a não ser tradição, porque ele é muito hábil. Não tem, ele é muito mais inteligente do que a gente. Isso. Não tem como competir. É verdade. Não tem, ué, ele tem quantos mil anos aí na nossa frente? Não tem como competir. Isso, tem milhões e milhões. Então, assim, o que a gente pode fazer é simplesmente nos agarrar à tradição mesmo, confiar, ser como uma criança mesmo, né? E nós estamos, assim, confiando nos nossos pais, né? E assim como os patriarcas também do Antigo Testamento sempre estavam referindo aos pais anteriores a eles, né? Então, o pai Abraão, né? Sempre fazendo a referência a Abraão, depois a Moisés, né? A Jacó. Então, é assim, a gente também faz a referência aos nossos pais. Isso. Né? Ô, professora, eu posso fazer uma pergunta agora ou é melhor deixar Claro, para frente? querido. Vocês podem perguntar, eu só vou pedir o seguinte, quando vocês quiserem falar, vocês liguem o microfone e falem, porque quando a gente está apresentando, eu não consigo ver ninguém, então eu não sei quem levantou a mão, não sei de nada. Ou qualquer observação que faça no chat, eu não consigo ler nada. Uhum. Pronto, então, né, assim, a reforma protestante aqui no Ocidente, ela trouxe um movimento de crítica à escolástica, né? Lutero, na retórica dele, que eu acho bem engraçado, ele vai dizer, né, que a razão é uma prostituta, que você tem que afogar a razão nas águas do batismo, né, justamente porque ele pega um período ali, já de uma escolástica decadente, né, o nominalismo, e havia uma crítica, né, à escolástica por parte dos protestantes, né, o movimento protestante tem essa marca. Como é que a ortodoxia vê, porque eu vejo que existe também uma crítica à escolástica a partir da ortodoxia. É isso, vê-se a escolástica, o que a escolástica trouxe, né, de fato, essa coisa do método, da razão, com olhos críticos. Nesse sentido, a ortodoxia considera que esse ponto que os reformadores levantaram de criticar a escolástica ele foi uma crítica legítima ou também foi uma crítica que eles radicalizaram muito, né? Como eu acho que não foi legítima, não. Acho que não foi legítima, não, porque é o seguinte, o que acontece com os protestantes, eles têm uma visão muito parecida, eles têm uma visão fideísta, que é até muito parecida com um autor chamado Al-Ghazali, que é um autor muçulmano, que no final das contas o que vai caminhar mais ou menos assim, para uma visão de Deus como um ser arbitrário, né? Não dá para você entender Deus, você não pode desbravar os desígnios de Deus, então a ação de Deus pode ser irracional, você tem simplesmente que cumpri-la, obedecê-la, e pronto, vai cair numa coisa, num fideísmo, numa fé cega, que é pior que a escolástica, eu acho. Então, assim, a visão é ortodoxa. Porque tem um autor chamado Pedro Abelardo, que é um autor da escolástica, né? Todo mundo conhece pela história lá do Abelardo e Heloísa, que o Pedro Abelardo, ele diz, não, a gente não tem que se fiar na tradição, porque cada pai diz uma coisa. Obviamente, se você lê os pais pelos olhos da razão, aí você não vai ver, não vai haver um sentido unívoco, porque você está vendo pelos olhos da razão, da argumentação, você vai dizer que existe um sentido que a gente chama na filosofia de equívoco, cada um diz uma coisa. E aí, esse tipo de perspectiva que vai criando uma certa desconfiança com relação à tradição, faz com que você comece a endeusar a razão, porque não, tudo bem, os pais, eles se contradizem entre si, então a gente não deve seguir tanto a tradição, a gente vai criar o nosso magistério aqui, a gente vai, de alguma maneira, por um princípio comum, que é a razão, a razão é uma espécie de noção comum entre todos os homens, a gente pode ir construindo um terreno aí teológico. Aí a reforma vai se opor a isso, vai dizer, não, no final das contas, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão endeusando a filosofia, endeusando os filósofos e se esquecendo das Sagradas Escrituras. Então, pronto, vamos romper agora qualquer relação entre filosofia e teologia, a gente fica aqui com uma interpretação bíblica apenas, isso vai ser a teologia,
e a partir da nossa fé a gente se salva. Aí você cai numa coisa assim que é um fideísmo, que no final é uma fé cega, alguma coisa que é muito parecida com o islamismo. Assim, eu acho muito parecida a visão que os calvinistas têm de Deus com a visão dos muçulmanos. Uhum. Essa coisa que Deus já fez. Tem um Deus já destino, decretou, os né? eleitos, o pessoal do Islã acha que eles são os eleitos, o resto vai tudo para o inferno. Tem disso mesmo no calvinismo, né? A própria iconoclastia, né? Que Lutero, ele Exatamente, né? não era um iconoclasta, mas já Então, Calvino... eu vejo a visão ortodoxa muito mais profunda do que a escolástica e infinitamente mais profunda que a protestante também. Porque não tem como o protestantismo ser muito profundo. Você, como o padre Mateus falou, você rompeu com a tradição, o que te sobra? Por exemplo, quando eu estava dando uma aula de hermenêutica para os meus alunos, eu fui mostrando para eles como toda a teologia protestante, no final das contas, que foi criando essa visão de Jesus, de um Jesus mais histórico, e aí, no final das contas, que foi criando uma visão de que a religião ela está totalmente separada de qualquer tipo de conhecimento científico, mas a religião ela é importante, porque a religião ela traz uma visão cada vez mais secularizada da religião. A religião ela traz uma certa paz, ela traz um certo conforto, ela traz algum sentido para a vida. Então, uma ideia de que você tem que justificar a religião como uma espécie de anteparo existencial. As pessoas elas precisam de religião, então vamos justificar a religião. Mas não é isso. Aí por isso é bom o padre João Romanides também. Não é isso. Assim, Deus não é muleta de ninguém. Deus professora, vai subtrair da tua vida. Se quiser, ou você aceita isso ou não aceita. O problema é seu se não aceitar, mas a verdade é essa. Então, assim, a visão protestante, assim, eu acredito, pelos teólogos ortodoxos que eu já li, né, alguns santos também, o protestantismo, ele é um erro, assim. Não é uma visão correta, não, assim, É bom só a lembrar escritura que, é alguma coisa que não tem como aceitar de jeito nenhum. Mas é o melhor o padre Mateus falar. Os movimentos de reforma, eles são fruto do humanismo, né? Erasmo de Roterdã, Isso. ele traz isso aí, tanto é que, acertadamente, teve um cardeal que eu esqueço o nome, ele tem uma frase que dizia, Erasmo pôs um ovo e Lutero o chocou. Então, embora ele fale contra a escolástica, mas ele vai fazer uma leitura da Sagrada Escritura racionalista também, e humanista. É o Bessarion que fala isso? Hein? É cardeal Bessarion que fala isso? Isso, ele sim. Uhum. Erasmo pôs um ovo e Lutero chocou. Então, no caso, as formações são humanistas, o Calvino era um jurista e já ele é obscuro, né? E já começa a racionalizar, e também Zwinglio, que vai tirar toda a noção de sacramento, não é? Os sacramentos deixam de ser mistério e são apenas memoriais, não é? Ou ritos religiosos. Professora, isso que a senhora está falando da questão da psicoterapia ortodoxa, e o padre Mateus, eu acho que ele, como ele também foi pastor, ele deve saber um pouco disso. Hoje, no mundo protestante, assim, a grande maioria dos pastores tem se especializado em psicanálise, né? É muito, muito comum você ver pastor, psicanalista, ou alguma outra psicologia de base muito humanista. E assim, eu também fui protestante, né, durante 4 anos, e quando eu comecei, né, a estudar os Santos Padres, né, a tradição, e eu fiz um curso de terapia das doenças espirituais com o Padre Paulo Ricardo. Ele tem um curso. Uhum. Eu Eu falei fiz assim, esse mas curso também. pronto, que é incrível, né? Que ele pega toda a espiritualidade dos Santos Padres. Eu falei assim, rapaz, como é que uma pessoa vai para Freud tendo esses gigantes aí, né? Porque, claro, existe, né, muita gente, como a senhora falou, né? A igreja é um hospício, né? Mas por eles terem rompido com a tradição dessa maneira, aí sobra o quê? Freud e Jung, Mas né? exatamente, se você não tem a tradição, Jung, você tem que ver, Jung que você vai se apoiar neles, fica tendo muito isso, né? Mas eu não gosto muito daquele curso Paulo Padre Ricardo, não.
Eu fiz, assim, e eu achei interessante, porque eu falei, bom, pelo menos algum católico interessado nisso. Na época eu era católica, mas eu não achei, porque eu acho assim, quando você lê o Evagrio Pontico mesmo, né? Quando você pega para ler Evagrio Pontico, quando você pega para ler São Máximo e São João Cassiano, junto com o Peregrino Russo, né? Quando você começa a entender assim o papel das prostrações, salmodia, tudo isso, eu acho que é bem mais radical o negócio do que você simplesmente, porque eu não sei, assim, eu quando era católica nunca vi nenhum católico jejuar, assim, só na Sexta-feira Santa e na Quarta-feira de Cinzas. A minha avó é uma senhora assim santa que nunca comeu carne, eu acho, numa sexta-feira, mas acho que era o único exemplo que eu tinha. Não sei também se foi uma tradição que se perdeu, mas o jejum é importantíssimo, gente. Impressionante como o jejum é importante. Justamente para essa questão. Primeiro que o jejum te liga ao calendário eclesiástico, porque todo dia tu vai ter que saber o que você pode comer ou não. Então ele já te liga ao calendário eclesiástico, já te coloca em contato com os santos daquele dia, das leituras, mas é aquilo que a Eugênia falou, é a questão da obediência. E a obediência é necessária é o único caminho para a gente romper com orgulho. Eu já vi muito católico fazendo assim uns jejuns assim que dão um pouco na veneta deles. Ah, não, eu vou fazer um jejum na quaresma de internet. Obviamente que, claro, que isso é importante, que isso é bom, mas existe a questão do. Isso é adicional, isso é o que você se propõe para você adicional. Existe alguma coisa, uma prescrição ali que precisa ser seguida, entende? Aí eu acho que a ortodoxia, assim, realmente ela dá de 10 a 0. Eu também já fui protestante, também já fui católica. Na verdade, não é que eu fui protestante, eu convivi muito tempo com os luteranos e fui estudando, li muito Lutero, li algumas partes, né, ai, meu Deus. O livro das instituições do Calvino. Aí, assim, achei o protestantismo raso, assim, fui estudando catolicismo e tudo, né, participava da missa tridentina, mas realmente, assim, eu acho que em termos de ascese, se realmente, claro, né, porque você pode ser um ortodoxo que meia boca, que não leva a sério as coisas, mas se realmente você levar a sério a proposta ortodoxa, e o que é importante é você conhecer bons ortodoxos que levem aquilo ali a sério. Eu tive uma sorte muito grande do meu padrinho ser realmente um ortodoxo, assim, nota 10, assim, de realmente seguir tudo de forma, assim, muito rigorosa. Aí, aquilo, eu acho que os efeitos ali são muito bons, porque você vê um progresso real, efetivo muito grande, assim. Né? Pelo menos comigo foi assim, né? Não sei se com todo mundo é assim, né? Mas comigo foi. Então, uma coisa que eu sinto é que, assim, existe uma secularização já muito grande no catolicismo, esse é o problema, de muita influência, por conta do protestantismo mesmo, né? Essa secularização também é muito por conta do fato de que existiu o protestantismo influenciou o catolicismo. Né, eu acho. Pelo menos eu acho que isso aconteceu um pouco. Não sei, né, se vocês concordam com isso. Rochelle, você é uma fala que eu tenho com alguns amigos meus que são padres romanos. Uhum. Eu sempre digo, Lutero venceu. Que no Vaticano II, realmente... É isso que eu acho. Ele venceu. Eu não vejo muita diferença do Vaticano II para o anglicanismo, não vejo. Não tem, gente, não tem. Eu lembro que quando eu dava aula, eu dou aula para seminarista, assim, desde 2003, eu dou aula para seminarista, católico. E eu lembro que eu falava assim para os meninos, eu falava, olha, gente, vocês me desculpem, mas se vocês lerem Lutero, vocês vão achar que o Lutero é muito parecido com o catolicismo, em muitos aspectos. Tudo bem, você vai dizer, mas em Lutero só tem 2 sacramentos. Tudo bem, queridos, mas assim, no final das contas, vocês vão acabar achando que o que importa, no final, é a fé. Assim, que a fé é o que vai realmente trazer a justificação. Mas, Rochelle, me permita, eu sempre tenho muito cuidado com
essa questão dos sentimentos religiosos, mas como a gente está numa sala de aula e numa conversa, não é, de realidades e não de disputas religiosas, na prática, se eu não vou falar naturalmente do clero, mas para o fiel católico romano, existe na prática só 2 sacramentos, porque poucos se confessam. Eles os conhecem mais, na verdade, 3, o batismo, crisma e Santa Ceia. Poucos se confessam. O matrimônio, muitos se divorciam e casam novamente. Na igreja ortodoxa pode divorciar, mas na igreja romana não. Então, eles não ligam muito para esse sacramento do matrimônio, como eles entendem, né? Então, quando o católico quer separar, ele se separa e casa em outra igreja. Eu acho interessante que eu não conheci nenhum ortodoxo que fosse casado a segunda vez, assim. Eu já, na verdade, assim, todos os ortodoxos que eu conheci estão casados até hoje, com a mesma esposa. Não conheci nenhum ortodoxo em segunda união. E alguns que eu conheci divorciados se tornaram monges depois. Inclusive, eu quero fazer também. Eu sou divorciada canonicamente. Eu me casei na igreja ortodoxa, me divorciei na igreja ortodoxa, e a minha intenção não é me casar novamente, mas poderia, né? Aí você encontra os que foram divorciados antes de serem ortodoxos, né? Isso sim. Mas, assim, os que eu conheço, assim, lembro que na Sérvia, eu não conheci nenhum casal divorciado. E eu ficava até falava, nossa, interessante, porque todo mundo pode se divorciar aqui, né? Casar de novo, mas ninguém faz isso. As pessoas continuam casadas, né? Porque isso não é uma licença para você fazer, para você se divorciar. Isso é uma possibilidade, uma questão de economia divina. Bom, é melhor que a pessoa se separe, se case novamente, do que ela deixe a igreja. Isso, perfeito. Né? E ela simplesmente, a salvação dela fica então você fica em risco. Então, por um princípio de economia, você dá essa possibilidade à pessoa. Claro, ela tem que ter, né? Tem que ter tido o divórcio aprovado por um bispo, né? Ela vai passar por um tempo de penitência. Não vai poder se separar e já casar de novo, ela vai passar por um tempo de penitência, e depois sim ela pode se casar novamente. Né? O que me parece uma visão assim mais antes de conhecer, deixa eu ver o que ele falou. Com certeza, professor, eu fui uma missa católica carismática antes de conhecer a ortodoxa, foi uma reação ao almoço híbrido, para mim estava sendo protestantismo. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês, então, tá? Foi o seguinte, eu tive uma formação católica muito, muito rigorosa, e aí isso para mim foi muito bom, porque também o que acontece muitas vezes é do católico ele ser um católico assim meio meia boca, quando se torna ortodoxo, ser um ortodoxo meia boca também. Eu achei muito boa a formação que eu tive, o catolicismo muito rígido, porque no final das contas isso me tornou uma pessoa criteriosa. Mas o que aconteceu foi que, assim, com os 14 anos, eu decidi que Deus não existia mais. E pronto, parei de acreditar em Deus aos 14 anos. E aí eu fui estudar filosofia, porque eu achava assim, não, agora eu quero conhecer a verdade. Chega dessa conversa religiosa. E aí fui estudar filosofia, né? E aos 24 anos, eu, lendo Pascal, eu resolvi que o cristianismo fazia todo sentido. Depois de ter estudado muita filosofia e visto que as filosofias, que os sistemas filosóficos todos se contradizem, todos parecem verdadeiros, né? Ou seja, fazer uma experiência assim, das antinomias que a filosofia traz, eu me abri ao cristianismo, né? Lendo Pascal, que foi assim importantíssimo na minha vida. Então, aí eu resolvi voltar a estudar o cristianismo, mas de uma outra forma. Então, eu fui estudar o luteranismo, o catolicismo. A primeira vez que eu voltei à igreja, depois de não sei quantos anos, depois de 10 anos, eu fui numa missa, que era uma missa de 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, né? E eu achava que ia ser uma missa em homenagem a Nossa Senhora, né? Na missa tinha umas velhinhas vestidas de Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, sei lá, estavam vestidas de princesas, as velhinhas. Eu descobri depois que essas velhinhas eram catequistas e elas estavam vestidas daquele jeito porque era o dia das crianças. E elas entravam meio que sambando na igreja. Aí eu lembro assim que eu falei assim, olha, não é possível que essa seja a igreja de que Santo Agostinho fala, né? Estava lendo Pascal, Santo Agostinho, e aquilo ali foi um choque para mim. Foi um choque, assim, muito grande, que eu falei, porque eu não tinha tido, assim, quando eu lembro criança,
não sei se a minha mãe, né, a gente assistia umas missas assim mais solenes, né, e aí quando cheguei lá, eu estava em São Paulo, né, fazer mestrado na USP, e cheguei nessa igreja, assim, com essas velhinhas sambando na hora da missa, vestida de princesa da Disney. Aquilo para mim foi uma visão dos horrores. Aí eu falei, não é possível que essa seja a igreja aqui que Santo Agostinho fala. Então aquilo ali foi uma coisa que me impactou muito, assim, que realmente você sente isso. Lutero venceu, porque no final das contas o ritual não tem importância nenhuma. Aquilo ali é mais uma comunhão, um encontro, não é algo, não é não tem um significado cósmico que sempre teve a liturgia, né, eucarística, né, tanto no catolicismo quanto na ortodoxia. Parou de ter, porque se você pode se comportar assim, não é, aquilo é um encontro, é uma fraternidade, alguma coisa assim. Então, realmente, aí eu concordo com o padre Mateus. Eu acho que... Pode falar, Pietro. Oi, eu só queria perguntar, que a senhora falou agora há pouco da questão da imanência e da transcendência sendo resolvida através da Trindade. Eu fiquei na dúvida de como é que funciona isso. Eu não entendi direito, não. Isso aí é complicado, mas eu digo assim, porque você tem na filosofia, né, a filosofia começa com uma questão, assim, você tentar resolver as coisas por uma via imanente, porque por uma via naturalista, né? A filosofia nasce como uma certa teologia natural, porque você vai encontrar os elementos da natureza, que podem ser elementos arquetípicos, elementos primordiais, os primários, que vão explicar a natureza. Então, você tinha a água com Tales, você tem a quantidade, né, as proporções com os pitagóricos, os números, você tem o fogo com Heráclito, os 4 elementos com Empédocles, mas são sempre elementos ali que, de alguma maneira, são elementos sensíveis, né? Já com os pitagóricos, já vai passando para uma coisa que não é mais sensível, porque são os números, né? O que vai acontecendo com Platão é que Platão percebe que a natureza, o ser, não pode ser explicado a partir da natureza, né? Que existe um elemento, que o elemento inteligível das coisas de alguma maneira transcende essas próprias coisas, porque esse elemento inteligível ele é sempre perfeito e as coisas são imperfeitas. Então, existe alguma coisa que está para além do sensível, que o Platão vai chamar de mundo das ideias, mundo inteligível ou mundo suprassensível. E aí a gente diz que já é uma coisa que está no nível da transcendência, né? Algo que você não explica por uma via imanente, você tem que explicar por uma via que está para além do próprio mundo sensível. Aí diz que isso criou uma certa antinomia, né? Porque você nunca consegue explicar as coisas, a totalidade da natureza, apenas por uma via naturalista, né? O naturalismo, ele é sempre muito reducionista, né? Por exemplo, o naturalismo é reducionista, você vê isso na relação entre mente e cérebro. Você jamais vai conseguir explicar a mente só falando de cérebro humano, né? A mente parece que vai para além do cérebro, né? Ela parece que ela não consegue se reduzir apenas, a mente humana não consegue ser reduzida apenas a caracteres neuroquímicos, bioquímicos, né? Ela parece que transcende, parece que ela vai além disso. Ela é explicada a partir disso, mas ela vai além disso, né? De alguma maneira, ela transcende isso, ela não tá nisso, né? O conceito de trindade, só para tentar explicar, o conceito de trindade é um conceito que você tem elementos ali que são, você tem o elemento do divino e o elemento do humano, você tem o elemento do finito, do infinito, do histórico, do eterno. Você tem todos esses conceitos, eles estão ali, de alguma maneira, juntos ali, sem qualquer tipo de antinomia, né? Era nesse aspecto que eu estava dizendo, a filosofia, se ela simplesmente cair no âmbito de uma mera imanência, né, que é o que a gente tem hoje, você querer explicar tudo em termos materiais, você não vai conseguir explicar, você vai reduzir o homem à matéria, e a matéria, no final das contas, se decompõe, a matéria é inerte, você vai tirar a dignidade humana. Se você
se você simplesmente ignora a matéria e você espiritualiza demais o homem, também você cai, você cria uma coisa meio absurda, essas filosofias orientais aí, que você ignora a matéria, né? Você simplesmente vê o homem como uma energia, sei lá como, se bem que energia e matéria são a mesma coisa, mas você tenta espiritualizar demais o homem, transcender o homem, você nega a matéria, você nega o aspecto de que o ser humano é um ser corpóreo também, você também cria uma desgraça. No cristianismo, o ser humano é um ser integral, um ser de corpo, alma e espírito, né? Ele tem esses 3 elementos ali, né? E esses 3 elementos, eles são elementos importantes. Então, quando você precisa levar todos esses elementos, eles são sempre estudados juntos, né, no cristianismo, porque eles fazem parte da integralidade do ser humano. Você não pode simplesmente ignorar a matéria humana, né? Por quê? Porque Cristo santificou a matéria, Cristo foi de carne e osso também, por isso que é tão linda aquela parte que Tomé tem que tocar nele. Foi importante a dúvida de Tomé, para a gente saber que Jesus Cristo não era um espírito, é um ser de carne e osso, a dignidade tem uma matéria, ela foi dada, Cristo permitiu essa dignidade, no momento que você santifica a matéria. Então, eu digo que o cristianismo resolve esses problemas, só o cristianismo resolve isso, porque ou você vai tender a uma visão muito materialista, e no final das contas, né, que vai enaltecer demais, ou então você vai tender a uma visão completamente espiritualista, que no final das contas não leva em conta os processos bioquímicos, os processos materiais, que são importantes também, não. De esses elementos são importantes, e não é simplesmente um dualismo substancial, como em Descartes, que você tem 2 substâncias ali que você não sabe como é que se comunicam, né? Existe um ser integral que se manifesta em todas essas esferas, o ser humano é isso, e o que é mais lindo, que você resolve o problema também do teocentrismo e do antropocentrismo, porque quanto mais humanista a gente foi tornando, mais a gente foi se tornando imanentista, naturalista, e mais a gente está cavando um buraco e não sei como é que a gente vai sair de lá. No cristianismo, o homem deificado, a teoses, esse é o centro da nossa percepção, esse é o centro, né, porque é a união entre Deus e o homem, esse é o centro não é simplesmente um teocentrismo de um Deus que ignora o homem, não, Deus se fez homem. Então, é um teocentrismo com um antropocentrismo, mas o antropocentrismo é do homem deificado, então é Deus e o homem juntos, esse é o centro da questão. E é nisso que você resolve esse drama da imanência e da transcendência, que eu estava dando filosofia da mente esse semestre, né, dando essa disciplina, e você vê, eles não conseguem resolver, mas eles não cedem, né, eles continuam reduzindo o ser humano a cérebro, sempre, né. Então, parece um monte de problema que não consegue resolver, né? Se você simplesmente reduzir a mente ao cérebro humano. Né? Não, porque, por exemplo, eu falo assim, levanta o braço, eu levanto. Como é que eu vou explicar isso de maneira cerebral, assim? Né? Eu falo para vocês, liguem o microfone, vocês vão lá e ligam. Então, não tem como explicar a linguagem, todos os processos humanos só por isso, porque os animais têm cérebro também, e talvez os primatas tenham cérebros tão complexos quanto o nosso, e não possuem esse nível, né, de vida mental que a gente tem. Não sei se deu para entender, Pietro. Não, ficou claro, muito bom. Entendi melhor agora. Obrigado. De nada, querido. Padre Mateus, já são 9h40. Eu vou voltar aqui para a aula para a gente conseguir terminar às 10, pode ser? Porque eu prometi para os meus filhos que eu vou ver um filme ainda com eles hoje. Sim, tranquilo. Mas os meus filhos, eles dormem 3 da manhã, 4 da manhã, negócio aqui em casa, assim, eles dormem muito tarde. Isso é herança da pandemia? Oi? É herança da pandemia, Exatamente, mas também estão de férias agora, né? Então, assim, não tem problema eles dormirem tarde, não. Tá bom. Mas é herança da pandemia mesmo. Vamos lá, professor, então. Só Deus sabe qual que vai ser a conta dessa pandemia. A gente ainda não sabe. Não. Só Deus sabe. Então, a escolástica, de alguma maneira, ela reduziu
né? Ela reduziu nosso escopo. Não tem como a gente achar que o protestantismo ele estaria de acordo com a ortodoxia quando ele vai fazer a crítica da razão, porque o protestantismo está partindo de uma visão muito estreita, e que, no fundo, é fruto da escolástica, porque é fruto do nominalismo. O nominalismo, assim, não é que a escolástica, ela, né, a gente sabe que Tomás de Aquino não era nominalista de modo algum, né? Mas o nominalismo acaba surgindo nesse contexto da escolástica, em que você vai fazer essa separação, né, entre essas realidades universais, né, você vai dizer que essas realidades universais, né, que seriam os conceitos, ou os logoi, na linguagem de São Máximo Confessor, no final das contas são palavras vazias, flatus vocis, né, e aí você vai, a visão empírica, ela vai existir também no nominalismo vai tender ao empirismo absoluto, mas um empirismo absoluto que não é o empirismo de que a gente está falando, né? O empirismo de que a gente está falando é o empirismo que vai levar em conta todo um processo de psicoterapia e de modificação da nossa percepção, de melhoria da nossa percepção, então, de melhoria das nossas condições de experiência, o que não vai acontecer com o empirismo, né? O empirismo, no final das contas, vai reduzir a realidade aos nossos 5 sentidos e acabou, é isso. Isso acabou criando um abismo entre a ciência e a religião no Ocidente. No entanto, o método néptico psicoterapêutico da Igreja Ortodoxa, embora espiritual, também é de fato científico, ou seja, baseado em 2000 anos de observação, evidências empíricas imensuráveis. Todos aqueles que foram transformados são as evidências de que a Igreja Ortodoxa intervém na sociedade de forma salvífica, e é com este propósito que a Igreja Ortodoxa serve à humanidade por meio de sua néptica e a tradição exicasta teológica, né? Então, existe, né, uma evidência empírica, né, de que quando você se engaja no tratamento, porque, como eu falei, não basta você se dizer ortodoxo, é como se eu simplesmente fosse no psicólogo, né, falasse umas coisas para ele, voltasse para casa e tudo aquilo que eu conversei com o psicólogo, ou então os exercícios que o psicólogo me passa, os exercícios de autoobservação, eu não levasse aquilo para casa, a terapia não vai fazer efeito nenhum. Né? Então, realmente é necessário aqui um engajamento o máximo possível para que você possa se curar, né? Quer dizer, porque é um processo que envolve a tua vontade também, né? Bom, agora eu vou botar aqui mais ou menos esse vocabulário que eu tirei também dele, tá? Do Vujicic, do Zoran, para a gente, até que vai ser muito bom para a gente ler qualquer outro autor, né? Principalmente esses autores aí, mais ligados a essa psicoterapia, gente. Se vocês, eu sei que alguns já começaram a ler Evagrio Pontico, né, mas é muito bom lerem, tá? Evagrio realmente é muito, muito, muito bom. Então, a primeira é a assídia, né, aqui tá a assídia, mas a primeira é a assídia, né, que é a doença, eu falo assim, a assídia é a doença do niilismo, a gente vive uma era niilista, né, você vê que Dostoiévski foi um grande autor que percebeu o niilismo, a realidade do niilismo, né? E não apenas a realidade do niilismo, a realidade, eu falei para vocês que a ortodoxia, ela vai apurando a nossa sensibilidade, ela não apura só, né, a nossa percepção noética das coisas, mas a nossa sensibilidade, porque a nossa sensibilidade está ligada à nossa percepção noética. Você vai sendo sensível, né, às coisas, e nisso você vai sendo sensível ao mal também. Eu vejo que um grande mal da contemporaneidade é a insensibilidade ao mal, né? Por exemplo, a insensibilidade ao ateísmo. O ateísmo é um mal, gente. É um mal. O ateísmo é um mal, né? O niilismo é um mal. Mas nós perdemos a sensibilidade a isso, nós somos insensíveis, né, ao niilismo, ao ateísmo, aos efeitos deletérios disso aí, mas isso são males, né, isso são males. E isso é fruto da assídia, porque é uma paralisia, né, é um completo desânimo, né, é uma incapacidade que a gente desenvolve, né, de
estranho isso, a gente desenvolve uma incapacidade, né? Nós somos capazes, né, de vida de oração, é o normal, a nossa natureza é assim, nossa natureza é voltada para Deus, né? Então é como se fosse uma paralisia, né? Como se algum órgão nosso se paralisasse e a gente não quisesse se voltar a Deus, né? Como se um girassol não se voltasse ao sol, né? Então, essa seria uma doença espiritual, uma preguiça, né? A preguiça do coração, melancolia, né? E que faz com que a gente seja indiferente ao jejum, indiferente à guarda dos mandamentos, à oração, né? Como se quando você chegasse para uma pessoa e falar, não, olha, se você fizer jejum, né? Se você jejuar, você vai ver que isso vai melhorar. Não, reza, né? Reza a oração de Jesus, que isso vai te ajudar. E a pessoa, ela vai desenvolvendo uma certa indiferença, como ela pensasse assim, bom, isso não vai me ajudar, né? Então, essa é a primeira palavra aqui do nosso léxico aqui, assídia, né, que vai ser comum, ou assidia, vai ser muito comum o termo na bibliografia dos padres népticos, que são os padres, né, da Filocalia, São Máximo confessor, né, é um pai néptico. Apatia, né, que é muitas vezes traduzido como desapego ou falta de paixão, que no grego é apatheia, né, este é o desenraizamento das paixões, ou alternativamente um estado em que as paixões são exercidas de acordo com a sua pureza original, ou seja, sem cometer pecado, né? Então, por exemplo, né, quando eu sei quando é que eu vou saber que se o meu amor, né, ele está sendo exercido como caritas, né, de forma desapaixonada, sem apego, né? Como é que eu vou saber que o meu amor ele está sendo sem apego, sem paixão, né? Ele está sendo caritas e não como ele está sendo simplesmente passional. É interessante, as pessoas falam, o que importa é o amor. O que importa é o amor desapegado, né? O amor sem qualquer tipo de paixão, né? O amor que essas pessoas estão se referindo não é esse, né? Não é, o amor que essas pessoas se referem, né? É um amor sempre apegado, com paixão, é um amor que aprisiona, não é esse amor não é bom. O amor que é caritativo, que é desapegado, que é sem paixão, ama o próximo como a si mesmo, né? Quer dizer, é um amor em que você consegue amar qualquer pessoa que se aproxime de você, porque essa pessoa se tornou próxima, como você ama você mesmo, você quer o melhor para ela, mesmo que ela não goste de você, mesmo que ela não queira a sua proximidade, né, se ela não quer que você fale com ela, se ela não gosta de você, você não se aproxima dela, mas isso não significa que você não a ame, que você não queira que ela se salve, que você não vá rezar por ela, então é um amor sem apego, né, você não vai falar assim, não, é aquilo, né, que Jesus falou, bom, amar os amigos, todo mundo ama, eu quero ver você amar seus inimigos, amar as pessoas que não gostam de você, as pessoas que falam mal de você, e ainda assim você a ama, você reza por elas, você quer o bem delas, você quer a salvação delas, porque o que importa, gente, essa vida aqui é muito rápida, né, o que importa é o significado eterno daquilo que a gente faz, é a nossa vida eterna, então, justamente é um amor que nasce, então, de uma falta de apegos, né, a ascese, né, que vai ser esse esforço, né, não há salvação sem trabalho, não há salvação sem ascese, né? E esse é um aspecto que eu acho ruim, que é um aspecto que eu acho bem ruim do protestantismo e que está cada vez mais forte no catolicismo, que é a falta de ascese, né? Essa falta de luta, né? De esforço, de trabalho, né? Então, ascese é esforço humano, luta, método de exercício espiritual usado para passar pelas 3 etapas da vida espiritual, ou seja, a purificação, a iluminação do nus e a teoses, né? O esforço ascético consiste em purificar o nus da energia da fantasia e a luta para guardar os mandamentos de Cristo. Faltou aqui um ó. Diacrises, isso é traduzido como discernimento, é a flor de toda a virtude, né? É a mãe de todas as virtudes, né? Essa capacidade de discernimento, isso é o que falta, né, a nós, né, tantas vezes, né? E é o que a gente estava falando um dia desse no grupo, né, sobre o preleste, né? Preleste, essa ilusão espiritual, né?
você confundir logismoi com logoi, né? É você confundir a fantasia com a realidade, né? Você começar quanto mais você se empenha na ascese, né, na vida espiritual, mais você vai se achando um pobre pecador, uma criatura assim nojenta, né? Mais você tem vergonha de você mesmo, né? Mais você sabe que você não é lá grande coisa e só Deus pode te ajudar. E quando você está em pré-leste, você vai achando que você está se tornando um grande santo, né? Um grande iluminado, né? Um ser assim que as pessoas, né, precisam, né? Você vai achando, você vai dando uma alta importância para você cada vez maior de ser pré-leste. Então, se você não tem a diacri, você não tem discernimento, né? A vida espiritual pode ser uma grande desgraça, né? Pode ser um grande caminho de loucura, né? Por isso que a gente precisa tanto estar com bons pais espirituais, né? Precisamos de bons pais para a gente realmente poder avançar, porque se não tivermos bons pais espirituais, homens experientes, né, nessa vida espiritual, a gente acaba, né, a gente acaba no abismo, né, achando que está no céu, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Então, aqui é traduzido como discernimento, né? Se refere ao dom espiritual para discernir estados internos, é a capacidade de distinguir entre coisas não criadas e criadas, por exemplo, entre a energia de Deus e a energia do diabo, as energias de Deus, as energias psicofísicas, humanas, estados emocionais, experiências espirituais. É alguma coisa que a gente vai aprender, vai adquirindo também muito com a experiência. Eu acho, é o que eu mais gosto da ortodoxia, é que ela é muito realista e muito sóbria, né? Você pode ler muito, estudar muito, mas assim, é só a experiência que te ensina, né? Só a experiência que vai ensinar. Na verdade, é só as nossas quedas nos ensinam muito sobre nós, né? As nossas quanto uma altura, maior queda, né? A nossa petulância, as nossas pretensões vão ensinando muito, que a gente vai caindo, né? Vai quebrando a cara, isso vai ensinando muito pra gente. Dianoia é frequentemente traduzido como mente ou razão, é o discurso, a faculdade lógica de pensamento consciente e cognição, é um conhecimento de uma ordem inferior ao conhecimento espiritual e não implica a percepção dos princípios ou energias de seres criados, e ainda menos da verdade divina ou das energias, né? Tal percepção, que é a função do nous, está além do escopo da dianoia. Então, a dianoia, ela é muito limitada com relação ao nous, né? A mente, a razão, quer dizer, é uma faculdade lógica, né? É uma faculdade ligada ao cognitivo. Então, a dianoia não permite que a gente consiga discernir, por exemplo, os elementos do incriado, né? Ou das energias, ou da verdade divina. A gente não consegue, pela dianoia, fazer essas experiências de discernimento espiritual, né? Doxa, daí, né, a doxologia, né, então traduzido por glória, né, trata-se da manifestação das energias incriadas. Dinamis, que eu falei para vocês, que é o conceito que Aristóteles usa para falar de potência, né, é o que está em potência, ou seja, é o que se diferencia, a energia, né, é aquele movimento que já está na atualidade, que já é efetivo, né, é aquele movimento já, mas que tem toda a efetividade e atualidade, perfeição, plenitude. Então, as energias incriadas de Deus são o quê? São efeitos de Deus, mas efeitos plenos, perfeitos, e que de alguma maneira estão em acordo com a essência divina, mas são efeitos dessa essência, não são a essência mesmo. Então, nós conhecemos Deus por esses efeitos, por essas energias, que elas são incriadas, então elas são perfeitas, são plenas, né? Estão em ato. Êxtase, olha que linda, o êxtase é a descida do nous ao coração, né? Que é o lugar dele, na verdade. O pecado seria justamente, o que é a nepsis, gente? A nepsis é a visão do coração, é o nous no coração, é você ver as coisas com os olhos do coração, é a nepsis. Nosso nous, ele sai do nosso coração, e isso é a dispersão. E aí a gente começa a se preocupar com um monte de coisa, a gente está na liturgia, mas está com a cabeça em outro canto,
porque a nossa cabeça não está no nosso coração, né? E aí a gente não está olhando com o coração. Então, Deus, ele mostrou que ele se encarnou, né? Ele desceu, assim, então ele quer que a gente faça isso também, esse exercício, assim, de descer ao coração, ver com o coração, né? Por exemplo, quando uma pessoa aquela pessoa bondosa, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ó, uma santa canonizada, né? Do catolicismo romano frequente. Nossa, vou citar a irmã Dulce porque é da nossa realidade aqui, né? Uma grande asceta, né? Rezava bastante, né? Dormia sentada, né? Isso que as pessoas precisam entender, né? Ela era uma seta, né? Ela passava o dia inteiro rezando, dormia sentada. Isso são exercícios importantes para você se colocar no lugar do outro, para você fazer com que nos desça ao coração, né? Energia, né? Atividade que ativa o que está em potência, que está em dinamis, né? Então, ela faz né? A energia vai fazer com que o quê, gente? A nossa semelhança com Deus, ela seja ativada, né? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus e a nossa semelhança está meio que desconfigurada, né? Porque o nosso nus anda disperso. Então, essas energias incriadas vão ativar isso daí. Queridos, eu queria saber se vocês se incomodam da gente encerrar por aqui. Já foram quase mais ou menos 1h e 40 minutos de aula. Vocês se incomodam? Não, professora, tá ótimo, viu? Esses assuntos a gente tem que mastigar devagarinho mesmo. De jeito nenhum, não pode tem ficar à jeito. vontade. E tem uma Só coisa quero comer também, eu não vou mandar esses slides ainda para vocês, porque eu ainda não terminei, tá? Eles vão ficar bem longos. Então, quando eu terminar, eu mando tudo isso aí para vocês. Tá bom. Padre Matheus, quer falar alguma coisa? Sim, agradecer e rezar. Isso, Padre, reze por nós aqui. Vamos terminar, a gente encerrar com uma oração? Vamos invocar aquela que é protetora. Estamos na festa da apresentação da Mãe de Deus, né? Isso. Estamos na festa, no templo. Lembrar que a Mãe de Deus, a Teose, se manifestou nela, né? A graça plena. Isto é uma garantia para nós, né? Um sinal, é a aurora da nossa salvação, como diz o tropário. Mãe de Deus é a aurora da nossa salvação que rompe. Verdadeiramente é digno e justo que te bendigamos, ó bem-aventurada Mãe de Deus. Tu mais venerável que os querubins, incomparavelmente mais gloriosa que os serafins, pois deste à luz o Salvador das nossas almas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Obrigada, gente. Faz muito bem para mim ficar aqui com vocês. Vocês não têm ideia. Estava conversando isso com o Daniel Machado. Como faz bem. Para a gente também, faz muito bem. É muito bom. É muito bom. Eu falei para o Daniel, tem sempre pessoas tão doidas quanto nós. Ele precisa ver o dia, né? À noite, participar aqui. Ele e Osana, a esposa. Eu vou falar com ele. Mas ele acho que ele sempre vê depois gravado. Porque eu coloquei no YouTube, aí eu mando para ele gravado. Eu vou pegar com o João e vou botar no meu canal também, como a gente combinou. Pode botar o que eu quiser, padre. Os outros também, pode botar também. Tá bom? Tá bom? Eu posso enviar para o senhor É bom que fica... É bom. E eu vou lhe enviar também depois a gravação, que só vai estar disponível amanhã, porque ele processa, né? Foram quase 5 horas, ele leva um tempinho para processar. Então tá bom, queridos. Fiquem com Deus. Sua bênção,